Olá, seja bem-vindo ao canal Vila dos Contos. Se você está chegando agora, te convidamos a se inscrever e deixar o seu curtir. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos clássicos mais fantásticos da história, os 9 Círculos do Inferno, como são exibidos na Divina Comédia. Eles fazem parte de um incrível livro chamado A Divina Comédia. Este livro foi escrito há muito tempo por um poeta italiano chamado Dante Alighieri, no século XIV. Ele escreveu o livro em 3 partes, que são Inferno, Purgatório e Paraíso. A história é uma jornada imaginária pelos lugares que as pessoas vão depois de morrer. O inferno, onde estão os maiores pecadores, o purgatório, onde as pessoas estão se purificando, e o céu, onde estão os justos. A história nos faz pensar sobre os erros humanos, o que é certo e errado, e como as pessoas podem se redimir. A história fala sobre como as almas são premiadas ou castigadas por causa do que fizeram enquanto estavam vivas e como cresceram espiritualmente. Dante e Virgílio, os personagens principais, viajam por 9 círculos diferentes no inferno, cada um destinado a pessoas que cometeram pecados diferentes. As punições são diferentes de acordo com a gravidade dos pecados que cometeram. Dante encontra personagens mitológicos e ouve suas histórias, que são usadas para falar sobre como Deus faz justiça e como as ações das pessoas têm consequências. Na segunda parte da história, o Purgatório, Dante está em uma montanha com 7 níveis que representam os 7 pecados mais graves. À medida que as almas sobem a montanha, elas se purificam através da penitência e crescem espiritualmente. A jornada de Dante pelo purgatório é como uma maneira de mostrar como alguém pode deixar para trás os pecados e abraçar a virtude. Por fim, na parte chamada Paraíso, Dante sobe através das esferas celestiais do céu. Com a ajuda de Beatriz, Dante conhece muitos santos e pensadores religiosos. Eles conversaram sobre o que é o amor e a sabedoria divina. No final da jornada, Dante tem uma visão de Deus, o que mostra que o objetivo final é alcançar uma profunda iluminação espiritual e estar unido com o divino. A Divina Comédia é um livro complexo que mistura ideias sobre Deus, pensamentos profundos e também fala sobre política. Dante, o autor, escreveu isso em italiano antigo, que era diferente do italiano que usamos hoje em dia. Foi algo novo na época por causa da forma como usamos a linguagem e também teve um grande impacto na literatura italiana e na literatura em geral. A história tem imagens muito vivas, uma narrativa que prende a atenção e explora profundamente como as pessoas são. Por isso esse livro teve um impacto duradouro e é considerado uma parte importante da literatura ocidental. Agora, vamos explorar os 9 círculos do inferno, um de cada vez. Começaremos com o primeiro círculo, que é o menos terrível, e depois iremos até o pior de todos, que é um lugar muito gelado e sombrio, onde Satã está preso em um lago congelado. O primeiro círculo, conhecido como Limbo, é onde vivem pessoas boas que não eram cristãs e que viveram vidas morais. No entanto, não foram para o céu porque não tinham fé no cristianismo. Eles moram em um lugar bonito, mas não têm a presença total de Deus e não podem ir para o céu. O limbo mostra o que acontece quando as pessoas vivem sem a orientação de Deus e como a razão humana, sem fé, tem suas limitações. É um lugar onde as pessoas estão em paz, mas ainda não têm a plenitude da vida eterna. Localizado no segundo círculo, conhecido como Vale dos Ventos, as pessoas são punidas por terem se deixado levar pela luxúria e pelos desejos sexuais. Elas são constantemente sacudidas por ventos violentos e tempestuosos, que simbolizam o fato de que a luxúria é como uma força turbulenta e incontrolável.
O redemoinho nesse lugar representa como essas pessoas foram arrastadas por suas paixões durante suas vidas, o que fez ignorar a razão e a virtude. Em resumo, é um castigo para aqueles que agiram de maneira descontrolada e excessiva em relação ao prazer sexual. No terceiro círculo do inferno, chamado Lago de Lama, as almas gulosas são punidas. Elas afundam em uma lama suja e fedida e são atormentadas por um monstro de 3 cabeças chamado Cérbero. A lama suja representa como o excesso de comida e bebida pode fazer com que as pessoas se sintam vazias, insensíveis e frias por dentro. Cérberos, com sua fome insaciável, simboliza como a ganância nunca acaba, sempre querendo mais. Este círculo mostra a ideia de que o consumo excessivamente degrada a alma das pessoas, impedindo-as de buscar objetivos morais e espirituais mais elevados, sendo uma lição sobre como a gula pode levar as pessoas para um caminho ruim e vazio. O quarto círculo, descrito como colina de rocha, é para as pessoas que são obcecadas pela ganância, seja por querer acumular muita riqueza ou por gastá-la de maneira extravagante. As almas nesse lugar são divididas em 2 grupos que estão sempre brigando e empurrando pesos enormes. A luta entre esses grupos e o peso que carregam simbolizam como as pessoas gananciosas estão constantemente em conflito devido aos seus desejos materiais. Essa luta eterna mostra que buscar apenas bens materiais, em vez de valores espirituais, é uma busca vazia e sem sentido. É uma lição sobre como a ganância pode levar as pessoas a um ciclo de insatisfação e conflito constante. No quinto círculo encontra-se o rio Estige, onde estão as almas que eram muito raivosas quando estavam vivas. Elas ficam presas em um rio cheio de lama e estão constantemente brigando e se atacando, pois ainda estão cheias de raiva. O lugar é escuro e sufocante para mostrar como a raiva é cega e destrutiva. As almas que estão submersas na água representam aquelas que guardaram sua raiva em segredo, o que acabou corroendo suas almas. Essa raiva mostra que a raiva descontrolada não só machuca outras pessoas, mas também envenena a paz espiritual da própria pessoa. Já no sexto círculo fica o cemitério de fogo, onde estão as pessoas que foram consideradas hereges, ou seja, elas negaram ou distorceram as crenças cristãs fundamentais. Elas estão presas perto de sepulcros em chamas, o que simboliza que estão permanentemente isoladas de Deus e da verdade divina. Os túmulos em chamas representam o dano espiritual e a escuridão que surge quando alguém rejeita a doutrina cristã. Mostra como a fé é importante e o que acontece quando alguém nega a sabedoria divina. É uma lição sobre as consequências de não acreditar nas coisas importantes da religião cristã. No sétimo círculo, o Vale do Flegetonte é dividido em 3 partes para punir diferentes tipos de violência. Na primeira parte, aqueles que foram violentos com outras pessoas. Eles estão submersos em um rio de sangue fervente chamado Flegetonte, e a profundidade em que estão submersos depende da gravidade de seus pecados. Centauros patrulham o rio e atiram flechas naqueles que tentam escapar. Isso simboliza como a violência é destrutiva e consome as pessoas. Na segunda parte, aqueles que foram violentos contra o próprio corpo, especialmente aqueles que cometeram o suicídio. Essas almas se transformam em árvores distorcidas e espinhosas que são continuamente dilaceradas e alimentadas por arpias, que são criaturas com corpo de pássaro e rosto de mulher. A dolorosa transformação em árvores representa como essas pessoas rejeitaram sua humanidade e não podem mais fazer parte da vida natural. Os ataques das arpias simbolizam o sofrimento constante e os danos auto-infligidos dos que cometeram suicídio. Na terceira parte, aqueles que foram violentos contra Deus,
blasfemaram contra a natureza, praticaram sodomia ou exploraram os outros através da usura, empréstimo com juros excessivos. Eles são solicitados a suportar um deserto ardente com flocos de fogo caindo do céu. Os blasfemadores ficam no chão amaldiçoando Deus. Os sodomitas vagam em círculos e os usureiros carregam pesados sacos de dinheiro ao redor do pescoço, representando sua ganância e exploração na vida. Essa vingança mostra as consequências de desafiar a ordem divina e natural, bem como o impacto destrutivo da usura na sociedade. O oitavo círculo, chamado de Malebolge, tem 10 partes separadas que punem diferentes formas de fraude. Na primeira parte, os sedutores e prostitutos são chicoteados por demônios, enquanto caminham em alternativas opostas, simbolizando como eles manipularam e exploraram os desejos das outras pessoas para seu próprio benefício. Na segunda parte, os bajuladores são mergulhados em um poço de excremento, representando a sujeira e a falsidade de seus elogios e palavras enganosas. Na terceira parte, os simoníacos que venderam cargas religiosas e indulgências são colocados de cabeça para baixo em poços estreitos, cheios de fogo, mostrando como distorceram o poder espiritual. Na quarta parte, feiticeiros, astrólogos e falsos profetas têm suas cabeças viradas para trás, forçando-os a andar para trás, simbolizando sua visão distorcida do futuro e suas enganações. Na quinta parte, políticos corruptos estão submersos em piche fervente, representando a natureza corrupta de seus negócios, enquanto demônios os destroem se tentarem escapar. Na sexta parte, os hipócritas usam pesados mantos de chumbo dourado que parecem bonitos, mas são esmagadores, ilustrando o peso de sua falsidade e aparências enganosas. Na sétima parte, os ladrões são atormentados por cobras e répteis que os mordem constantemente, simbolizando como eles violaram os direitos de propriedade e sua natureza assustadora. Na oitava parte, conselheiros fraudulentos são envolvidos em chamas, refletindo seus desejos ardentes de trapacear e manipular outros para seu próprio ganho. Na nona parte, semeadores de discórdia e escândalo são desmembrados e mutilados por um demônio com uma espada, simbolizando os conflitos que causaram em suas vidas. Na décima parte, falsificadores, incluindo perjuros e imitadores, sofrimentos de várias doenças e aflições que representam a corrupção e a decadência que se espalharam por meio de suas mentiras. O nono e último círculo do inferno, nomeado como Lago Cossite, é reservado para aqueles que cometeram o pior pecado: traição contra a confiança de seus anfitriões, benfeitores, país ou família. Nesse lugar desolado, há um grande lago congelado chamado Cocytus, onde as almas amaldiçoadas ficam presas para sempre. A profundidade desse lago gelado mostra o quão grave foi a traição deles. Essas almas estão condenadas ao isolamento eterno, simbolizando a frieza cruel de sua traição e o afastamento da compaixão humana e do amor divino. É o castigo mais severo para aqueles que quebraram a confiança mais fundamental. O nono círculo do inferno é dividido em 4 partes, cada uma para punir um tipo diferente de traição. Na primeira parte, aqueles que traíram seus próprios familiares estão presos no gelo até o pescoço, tornando-os imóveis e silenciosos, refletindo como foram insensíveis e cruzados com seus parentes. Na segunda parte, estão aqueles que traíram seu país ou partido político. Eles estão congelados até a cabeça, com seus rostos expostos ao vento cortante, simbolizando a dor eterna e o isolamento causado por sua traição. Na terceira parte, estão aqueles que traíram seus convidados ou anfitriões. Esses pecadores estão deitados de costas no gelo, com seus rostos visíveis,
mas seus olhos congelados e fechados, o que significa a frieza e a crueldade de sua traição. Na quarta e última parte, são aqueles que traíram seus benfeitores ou mestres. Essas almas estão completamente envoltas em gelo, com seus corpos torcidos e distorcidos, representando como perverteram a lealdade e a confiança. No centro do nono círculo está Satanás, o traidor arquetípico que desafiou Deus. Ele está congelado como uma figura extensa no gelo, mostrando as profundas consequências da traição de forma terrível. Satanás constantemente devora as almas dos traidores mais notórios. Isso serve como um lembrete angustiante da gravidade de seus pecados e da perversão da ordem divina que a traição representa. Para sair do inferno e seguir em direção ao purgatório, Dante e Virgílio deverão passar pelo centro da Terra. Eles descem pelo gigante corpo congelado de Lúcifer, que simboliza a culminação de todos os pecados. Durante essa jornada, enfrentam terrenos gelados e traiçoeiros, representando a luta para superar influências pecaminosas. Quando chegam ao núcleo da Terra, Dante e Virgílio passam por uma transformação de direção, começando a subir na direção ao purgatório, marcando uma virada importante em sua jornada. Isso simboliza a mudança do desespero e do pecado para a esperança e a redenção. Eles estão se afastando de Lúcifer, mostrando a determinação de Dante em enfrentar seus erros e buscar crescimento espiritual. E assim, Dante e Virgílio chegam à base do Monte Purgatório, onde continuam sua jornada de purificação espiritual e transformação, deixando para trás as profundezas do inferno em busca de iluminação e crescimento. Lembrando que o nosso canal não tem a intenção de desrespeitar ou ofender crenças religiosas ou culturais. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu curtir. E não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Até o próximo conto.